Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Criando Fora do Eixo e hoje nós vamos falar de futebol. Estou aqui com o Cristiano, lá do Destoque. Você vai pronunciar melhor se é Futebol Clube ou Destoque Futebol Clube. Então, vou jogar a bola aí pra você literalmente. Você já pode se apresentar, seu nome, nome do clube. Fala aí com a galera. Meu nome é Cristiano Barbosa, eu sou manager do time do Woodstock Town FC, que é o nome dele ali, Sim. o nome do clube. E é isso. E é isso. E é isso. É isso. Cristiano, o pessoal pediu muito pra mim entrevistar tanto você quanto os jogadores do Destoque, né? Eu peguei uma fase vencedora ali do Destoque, mas eu vou deixar pra falar sobre essa fase vencedora depois, porque a gente não vai apenas entrevistar o Cristiano, que é o manager, né, que é o gerente de futebol. Nós vamos entrevistar jogadores, treinadores, então vai ser um mês especial. Então a gente vai falar por etapas. Hoje nós vamos começar falando um pouquinho da história do Cristiano e do Destoque. Então eu queria que você começasse falando sobre o Cristiano, sobre lá no Brasil, como que foi, se você já tinha contato com futebol. Conta um pouquinho pra mim. Ali futebol sempre foi vamos dizer assim, a coisa do brasileiro, né? Paixão. Desde pequeno ali era matar a aula para jogar futebol na escola. Algumas coisas que vêm à tona ali hoje, lembrando da época depois que eu passei a conduzir o time do Woodstock, né? Por muito tempo aqui, tentava jogar futebol, né? Ou jogava. Então você era aquele menino sonhador o sonho jogador de futebol. Isso, era aquilo, Como né? todo brasileiro, menino brasileiro. Vem da cidade pequena, não tinha muita estrutura, né? Tentamos ali jogar no time da cidade e tal. Mas lembrando ali da época que eu conduzia a molecada para jogar, fazia o time, minha mãe, né? Sempre fábrica de roupas e tal. E eu ali conseguia fazer numeração nas costas das camisas. Levar a molecada ali no estádio, na quadra, no campinho, porque tinha um estádio ali do principal da cidade, tinha um campinho ali que eles disponibilizavam pra gente jogar, tipo uma quadra de salão e tal. Então eu lembro ali, hoje, né, recapitulando, conduzindo a molecada, os mais novos ficavam no banco, porque tinha que ter o banco de reserva, tinha que ser um negócio meio que já organizado já, né? Então os mais novos tinham que ir aprendendo com os mais velhos e começa daí. Sim. Né? Sempre tentando fazer alguma coisa no meio do futebol e tal. Isso que região que era no Brasil? Isso é Ubiratã, no Paraná. Lá no Paraná? No Paraná. Sim. Então... Terra boa. Terra boa. Você é do Paraná também? Eu não sabia, não. Paranaense? Eu não sabia. E aí? Então... Aí vem desse, né? Até os 13 anos morei em Ubiratã, depois a gente vai para Foz do Iguaçu, mora um ano lá. Moro um ano em Curitiba, daí nesse meio termo ali, muito, muito corrido, eu acabei jogando futebol, assim, pouco, né? Sim. No tempo que eu fiquei ali, ainda mais na escola, sempre. Sim. Mas aí eu chego na Inglaterra aos 16 anos, logo após o Brasil ganhar a Copa do Mundo. De 2002. Sim. Até tava quando ainda era uma seleção boa, né? Exato, né? Quando a gente tem a lembrança que a gente tem que achava que ia ser sempre assim, não era, né? Uhum. Não foi, né? Não foi desse jeito. Foi a 2002, 2006, depois a gente vem aí na luta. Estamos igual os outros, né? Tentando luta. todo mundo, cada um fazer uma Copa melhor. E aí, melhor. então você chegou com quantos anos? Então eu chego na Inglaterra com 16 anos. Mas antes de você ir lá pra frente, você chegou a jogar em algum clube? Juniores, alguma coisa assim, lá no Brasil ou não? No Brasil, não. No Brasil, não como chegou. eu falo, vem numa cidade muito pequena. Então, assim, eu cheguei a tentar no time da cidade na época, mas era uma coisa muito... Sim, era mais interclasse, aquela coisa de moleque mesmo. Né? Na escola, sim. Interclasse, futsal no próprio, né, na própria escola e tal. Sim. Mas não tinha aquela estrutura que cidades maiores têm para você tentar vários lugares, vários times, né? Era muito limitado ali naquela região. Certo. E aí você veio pra Inglaterra. Então eu venho pra Inglaterra, que é onde, né, também é o país do futebol, né? O país que criou o futebol. Criou o futebol, então, foi assim, aqui. Aqui a gente, logo que eu vou trabalhar num colégio ali no centro de Oxford, um dos cozinheiros-chefe ali já jogava para um time, me convida para ir para aquele time dele. Isso você é novo, 16 anos? 16 anos, Então a gente vai ali e joga num clube que é muito tradicional em Oxford, até hoje joga um nível muito legal ali na região, né, que é o Reddington Amateurs.
Legal. Ali eu fico por alguns anos com eles. Depois paro por um tempo, mas sempre jogando... Aí eu organizava muitas peladas na época, né? Entre brasileiros. Entre brasileiros ali, né? A gente usava, hoje em dia o pessoal usa muito a Oxford Academy em Oxford, mas na época não tinha Oxford Academy, era a Brooks. Brooks University ali atrás tem o centro de esportes dele, e daí eu sempre organizava, né? Ligar pro pessoal, os contatos, esse networking aí que você faz, o que eu faço hoje em dia, um pouco mais... E como que é? Tira uma curiosidade minha, como que funciona aqui essa questão? A gente vê que o brasileiro ele é muito apaixonado pelo futebol. Aqui eu não vejo muita molecada assim, jogando bola na rua, eu vejo pouco, posso estar enganado, eu vejo pouco. A chance do menino se transformar em um profissional, dele entrar numa categoria de base e crescer, é maior aqui do que no Brasil? É maior. Eu tô acompanhando o meu menino, que tá no Sub-16 do Oxford City, agora, esse ano é o Sub-16, né? Mas ele vem desde os 7 anos lá. Certo. Então, não até jogam na rua e tal, mas como aqui tem mais estrutura para isso, a criança ali, ela começa jogando na escola, mas ela já tem um clube ali mais perto da casa dela que ela também já se alista ali para jogar. Sim. E dá certo. Então, assim, então aqui tem muito futebol, tem muita estrutura para isso. Estrutura. Então, o meu menino começou no Oxford desde os 7. Hoje ele joga para outro clube que chama Stonesfield, que também fica ali perto de Woodstock. Também ali ele tá desde os 9, mas é por causa dos amigos que eles jogam juntos na escola, eles jogam nesse time. E no Oxford ele foi porque também uma campanha do Oxford nas escolas na época, né? Deu um leaflet, um panfleto, né? E daí, na época, eu fui e inscrevi ele, deu certo, tá lá até hoje. Tá lá até hoje. E daí, esse outro, que é o mais perto de casa ali hoje em dia, que é o Stonesfield, então, ele... É igual eu falei pra ele, nessa idade dele, a partir de agora fica um pouco mais difícil. Mas ele sempre fez 2 jogos por dia. Entendi. Ele faz um de manhã no domingo e um à tarde. Legal. Então, tem essa facilidade. Então, e aí em comparação com o Brasil? Porque no Brasil, quando uma criança ela tá ali jogando na categoria de base, às vezes ela tá num clube de bairro, ela não é o tal chamado federado, né? No Brasil é o federado. Quando você é federado, você passa a ser profissional, vamos dizer assim. É isso? Tecnicamente, sim, porque e nessa idade você já começa federado aqui. Então, isso que eu ia perguntar. Aqui você já começa federado. Você já começa, porque todos os clubes fazem parte da federação, né? Então, assim, você já é inscrito ali com o teu nome, com o teu número de jogador. Que massa. Né? Esse número de jogador, se hoje o jogador vem para passar a jogar pro Woodstock, eu peço para ele, às vezes ele já foi criado lá quando a criança tinha 7 anos, começou no futebol. Alguns começam até com 5, né? Anos de idade. Então, o número de jogador, que é o Fun Number, criado ali. E vai até... Se ele for profissional, ele vai usar esse número como identidade dele até na Premier League hoje em dia, né? Caramba, que massa. Então, essa é então a concorrência, vamos dizer, que aqui é menor, vamos dizer assim. É menor, tem mais clubes, tem mais estrutura para isso, né? Sim. Essa estrutura também tem no Brasil, mas em cidades maiores. Eu acredito que, né, em capitais é parecido com a que é aqui. Legal. Igual eu falo, na minha época, como eu venho de uma cidade menor e também... uns bons anos atrás. Às vezes hoje tem uma estrutura melhor, as cidades hoje, né? Por mais que menor que seja as cidades, né? Mas então quando você chegou como jogador? Cheguei como jogador ali, né? E chegou a disputar alguns torneios? A gente disputou alguns torneios na época, torneios locais ali, até regionais. Igual eu falei, o Red Dramatics tem uma tradição de ganhar várias coisas ali. Legal. Aí, depois de um tempo, acabei que parando naquele clube ali, e logo veio outros, né? Mas sempre jogando futebol com os brasileiros ali, a gente tem desde essa época. Entre brasileiros. E aí, como que o Woodstock entrou, então, na sua vida? Então, depois tem uma trajetória ali que eu passo depois eu vou para um time chamado North Oxford. Certo. Também faço uns anos ali com eles. Isso tudo como jogador? Como jogador. Como jogador. Isso. Você atuava em que posição? Quando eu tinha essa idade ali, eu era o que a gente chama de ponta, né? Sim, e antigamente era assim, né? Ponta esquerda, ponta esquerda, ponta direita. Eu cheguei a jogar também, porque aqui o pessoal eles acham que eu sou mentiroso. Porque todo convidado que tem, eu conto uma história que eu já fui. Eu já fui jogador de futebol também, o povo não acredita. Os outros acham que eu minto, eu sou dançarino, eu sou tudo. Eu joguei no Rio Branco de Americana. Sim. Joguei um tempo e nessa época era ponta esquerda, ponta direita, eu jogava no meia esquerda, que era o camisa 8, né?
E aí você seria qual camisa? Ali você seria o 11. Ali seria o 7 ou o 7 ou 11, 11. né? Ali hoje em dia o 9 é o mais tradicional ali na frente, o 10 é o que joga ali atrás do 9, né? O 7 de um lado, o 11 do outro. Era essa posição aí. Aí depois entra um fato interessante, porque depois do North Oxford, tinha um português, né? O nome dele é Nelson, que foi um dos, né, que ajudou eu nessa trajetória aí na época. Sim. Eu como jogador, mas eu passei a auxiliar ele após algum tempo já jogando no clube, Sim. né? Ele tinha o auxiliar dele quando eu entrei, era só jogador e tal. Mas no final ali, nos últimos 2 anos ali, eu ajudei ele já como um assistente ali, capitão no campo. Legal. Tal. Então, ali a gente começa no Lusitanos Oxford, que é o que ele federou o time e colocou nessa liga que o Woodstock joga hoje. Eu cheguei a jogar contra o Woodstock pelo Lusitanos na época. Nessa época. Então, a comunidade brasileira, a maioria conhece, alguns que jogaram ali com nós, né? Que é daí que vem toda essa base do Woodstock hoje. Legal. Vem daí do Lusitanos Oxford, né? Então, assim, pra gente prosseguir, pra depois a gente não pular etapas, eu queria que você tentasse explicar um pouquinho pra mim e também pro público como que funciona essa liga que o Woodstock participa. Se ela é uma liga, uma série D, uma série B, ou se é amadora. Porque eu tenho muitas... Eu tenho essa curiosidade e eu tenho certeza que alguns brasileiros também têm. Assim, o futebol inglês ele começa ali com a Premier League, né? Depois você tem o Championship, que seria a segunda divisão. Aí tem League One, League Two. Aí essa seria a quarta divisão, né? Seria a quarta divisão. Depois você vem com a Conference, Sim. que é a que o Oxford City estava há um ano atrás. Certo. Depois da Conference, daí você já espalha um pouco mais por regiões. Então, legal. depois da Conference ali, né, vem a Liga Norte, a Liga Sul. Entendi. Então, seria ali sexta, sétima divisão, mais ou menos a sexta. Sim. Aí, abaixo disso, você tem ali a Hellenic, você tem e daí depois vem essa liga que a gente joga hoje. Tem várias divisões da Hellenic, tem ali umas 3 divisões. Depois disso vem as ligas mais regionais, locais. Sim. Aí a que a gente tá é a divisão 2, mas você tem a Premier. Antes disso você tem a divisão 1. Aí abaixo de nós tem a divisão 3 e a divisão 4. Certo. Se você for colocar no padrão de querer saber qual divisão nós jogamos hoje, seria ali mais ou menos a 10ª divisão. A 10ª divisão. Mas existe a possibilidade de subir, assim, em número de vitórias? Você foi campeão, você subiu igual no Brasil? Existe. Ou tem toda uma burocracia diferente? Não, existe. Ali o clube, tudo depende do status financeiro do clube. Do clube. De ter um poder maior de investimento, uma estrutura melhor, patrocínios e tal, e você começa a subir. O Woodstock ele já subiu. Quando eu fui pro Woodstock jogar com eles, eu estava jogando na Hellenic 2. Sim. Que já tá aí 3 ou 4 divisões acima do que a gente tá hoje. Certo. Mas você chega numa divisão que daí você tem que ter estrutura melhor no seu... Igual a gente tem lá o nosso campo, é um bom campo, uma boa estrutura em volta e tal, mas aí você já tem que ter a floodlights, que é as luzes, os refletores. Sim. Então isso aí após você subir da Hellenic para Hellenic 1 ali, ou a Premier, você já tem que ter refletores, você já tem que ter uma organização melhor de bilheteria, de arquibancada, então muita coisa. O Woodstock não subiu mais aquela época, exatamente porque eles já aplicaram 5 vezes para uma licença para ter refletores, mas por o campo do Woodstock ficar no meio de uma região, um lugar onde tem muitas casas em volta ali, uma vila. Uma vila, eu esqueço a palavra ali agora, mas é um state, né? Ele fica no meio de um state. Então, você não consegue pôr refletores por os moradores ir contra isso daí. Não é aprovado na prefeitura, no council, né? Entendi. Então, é aí que... Então, também entra essa parte de financeira e de patrocínio também. Tudo, legal, então, fica aí. É bom o pessoal saber, porque sempre que a gente traz alguém aqui que eu vejo essa dificuldade, porque o Woodstock é vencedor, eu vejo que ganha pra caramba, e eu falo, caramba, porque deve ter alguma parte burocrática ali que não faz com que eles passe de categoria. Então, entra essa parte também. Então, buscando patrocínio, acredito que consiga, talvez, elevar isso, né? Tudo depende da estrutura. A estrutura no futebol, em geral, após a pandemia, ela sofreu bastante com patrocínios e tal. Então,
Por isso a gente vem, digamos que não só o nosso, com vários clubes meio que fazendo milagres para sobreviver, né? O nosso clube, a gente tem ali a estrutura legal, porque ele sobrevive ele tem um pub ali dentro do clube. Do clube. Então, aquilo ali, o bar, mais algumas coisas que eles fazem com alguns patrocínios, aluga para alguns lugares, algumas empresas põem um porta-cabine em volta na estrutura do estádio ali, e aluga aquilo ali também. Então, tentam fazer de tudo ali para rentabilizar de alguma forma. E ter uma estrutura legal, que, igual eu falo pro Alan, né? A gente tem uma estrutura até legal ali, comparando aos outros que tentam jogar essa liga, igual na época do Lusitanos. A gente tinha um clube e tal, mas alugava o campo do Cônsul, que é esses campos que vocês veem nos parques por aí, com traves ali. Aí você aluga ali por 2 horas, você joga, né? O time vem jogar contra você ali, e por 2 horas aquele campo ali é teu, mas depois já pode passar para outro, ou assim, né? No caso, o nosso Woodstock, ele já tem o campo próprio, tudo, então... Legal. Tem uma estrutura mais... Legal. E aí, então, você tava com o Nelson, né? Que você falou, ele te ajudou nessa parte... Você começou a sair um pouco do campo para ir um pouco ali mais pro lado dele. E aí, foi aí que deu início a trajetória para chegar até o Woodstock. Para chegar até o Woodstock, porque o conhecimento de jogador, né? O networking ali de jogadores... os últimos 2 anos ali que eu fiz ali meio que um estágio ali conduzindo o clube, né? Daí no último ano a gente jogou, o Lusitano jogou por 5 anos federado. Sim. Daí ele tava já com muita dificuldade financeira e tal, ele resolveu meio que parar com o clube ali porque tava difícil mesmo. Entendi. E aí você chega no Woodstock, como que começou essa invasão brasileira no Woodstock? Porque o Woodstock não é um clube brasileiro, né? Não, a gente jogava contra eles, né? Vamos dizer assim, já deu muito fight entre nós e eles na época. Então, imagina. Mas depois eu morando em Woodstock, eu tinha um amigo um vizinho meu, né? Que jogou comigo no Lusitanos. Ele é jamaicano, né? Um dos poucos não português ou brasileiro que tinha no time. Aí ele tinha assumido como treinador da equipe sub-7 do Woodstock. Aí ele chega em mim e fala, o pessoal lá tá precisando de uma ajuda, eu tô jogando também, vem jogar comigo. Aí é onde eu chego para jogar a Hellenic, com o Woodstock da equipe principal, né? Então a gente faz uns treinamentos ali, uma pré-temporada com eles. Um pouco antes de começar o jogo da Hellenic, começa o jogo da equipe B, que a gente chama equipe B, tem vários nomes, às vezes só chamamos reserves, né, ou development team, ou tem vários termos para a equipe de acesso à equipe principal, seria, né? E daí eu chego pro primeiro jogo, ele me chama, chego lá, eu olho, tá o treinador lá, conheço o treinador da equipe B, que eu conhecia só o da equipe A. Daí eu olho para ele e falo assim, mas a gente tá com 9 jogadores? Ele fala, o pessoal... Muitos falaram que vinha hoje, não vieram e tal. Aí eu falo, não, mas vamos jogar com 9 contra 11, primeiro jogo. Você tá ainda tentando pegar ritmo, né, físico e tal. Aí eu ligo para um amigo meu, que é o Marcelo, que joga comigo desde a época dos Lusitanos também, né? Ligo para ele, em 20 minutos ele chega lá. Ligo para um outro amigo que mora ali perto do Woodstock, Killington. Também chega, pelo menos temos 11. Empatamos o primeiro jogo, 1-1. Com eles. Com eles. Dali, meio que a gente passa para a equipe B automático, porque a gente foi lá para ajudar uma equipe que estava com dificuldades naquele dia. Daí eu já falo pro treinador, não, tem mais uns amigos aí que, né... Tá louco para jogar. Então, assim, entra vários ali jogadores ali da época do Lusitanos, alguns que eu já tinha conhecido depois, e a gente passa a brasileirar o Woodstock nessa questão, nessa época aí, né? Porque aí a gente, acho que começa ali com uma média de 18 jogadores, mais ou menos, metade inglês, metade brasileiro. E isso eles chegavam para B ainda, né? Para B. Para B. Não tinha nada referente a A ainda. Mas a B, naquela época, ainda jogava Divisão 1, jogava um nível legal. Sim. Tanto é que esse ano a gente chegou a disputar a Divisão 1 para ser campeão. Sim. Mas por uma influência do time A depois, jogadores que estavam, às vezes, encostados ou com lesões, a gente passa a ter que testar eles, porque a B também serve de um laboratório para A. Exato. Então, meio que uma influência ali da equipe A
tirou a nossa, Foco o ali. nosso foco que estava ser campeão da Divisão 1. Entendi. Né? Com a equipe B. E daí, depois disso, eu termino a temporada, aí eu dou um tempo, aí depois eu tenho uma lesão grave na perna. Né? Num jogo normal, de pelada de domingo... Nem tava competindo, nem tava nada. competindo, eu tenho uma lesão grave, né? Eu quebro a tíbia, no meio Sim, mesmo, sim. a perna aqui. Uhum. Aí, daí isso aí é mais ou menos uns 2 anos parado, né? Aí tem essa lesão. Ah, então nessa época você tava jogando ali. Tava jogando. Ah, você tava jogando, Tava sim. jogando. Aí tem essa lesão séria, daí aquela coisa que você cogita de parar mesmo, falar assim, acho que o futebol deu, né? Não tem mais como, ainda mais na tíbia. Vai um alerta para todos, depois eu descobri a lesão era porque eu tava com falta de vitamina D, que o brasileiro nunca acha que na cabeça dele vai faltar vitamina D, porque tem sobra no Brasil, mas aqui você tem que, né, tá cuidando da tua saúde. Sim, principalmente a vitamina D. Por isso que é importante o acompanhamento também, né? O médico chega e fala para mim, ó, você tava com 0 vitamina D, então teus ossos estavam, né, propícios a ter essa lesão. Né? Foi uma entrada dura, mas daquela tipo de entrada ali que eu quebrei a perna, eu já tinha tido várias ao longo do tempo mas também é difícil. Como que era a sua cabeça, assim? Porque, querendo ou não, ali você tá numa... Vamos dizer que é uma categoria onde é difícil você viver daquilo, né? Então, com certeza, faz outras coisas. Então, ali o jogador é difícil ter aquela rotina de um jogador, né? Difícil, é muito difícil. Hoje, raramente acontece, né? Desde que eu tô ali no Woodstock, ali, praticamente treinamento durante a semana, que todas as outras equipes... Aí entra tudo uma coisa legal, porque o pessoal ainda fala pra nós, mas vocês nem treinam durante a semana, vocês ganham de todo mundo ali e tal. Acontece, porque a gente tenta fazer de tudo ali pra dar certo, mas... Porque é a rotina, né? A rotina, né, do imigrante, do estrangeiro, não tem como. Não é a mais fácil para estar jogando futebol. Eu imagino. O porquê que eu quis muito trazer vocês, porque a gente fala muito do programa disso, né? Da gente não abandonar aquele amor que a gente tem lá no Brasil aqui. Eu vejo que o Woodstock, ele acaba dando a oportunidade para quem quis um dia sonhar de ser jogador, acabar colocando em prática isso. Exato. E eu vejo que passa bastante pessoas ali que já até foram profissionais, né? Já teve uma carreira dentro do futebol profissional, temos né? Vários ali que passaram, que estão com nós ainda, alguns que já foram, né? Então, eu quero pegar também para entrevistar essas pessoas. Sim. Quero falar com eles para saber essas histórias, porque é muito interessante. Não, tem muita história legal. E tem muita gente talentosa, conheço muita gente talentosa ali. Sim. Mas aí, então, aí você teve a fratura, e aí foi por conta da fratura que você decidiu parar de jogar e ir pra uma outra área ali. Meio que foi automático. Eu pensei em parar de jogar até pelado. Eu falei, acho que a idade e tal já chega, né? Chega a brincadeira já. Mas após eu voltar, começar a andar, correr novamente, eu passo começo. Daí chega um amigo meu, liga, tem uma pelada ali que é só pra cima meio que dos 30 anos, o pessoal mais com a idade mais igual a nossa já. Sim. Volta pelo menos pra pegar ritmo e tal. Aí, não, beleza. Quando eu vejo que eu tô bem, começo a jogar uns jogos com eles nas sextas à noite. Passa um tempo, chega esse amigo meu que já tá no estoque também, chama Chebron, né? Esse jamaicano. Sim. E ele fala pra mim, o presidente quer falar com você lá, o presidente do Woodstock, porque tá sem time pra esse ano. E daí, é onde eu volto no Woodstock. Sim. Daí, já como treinador principal da equipe de desenvolvimento, que é a development, né? E começa essa história aí que é a que ficou mais famosa aí das vitórias. Das 35 vitórias seguidas, dos 2 títulos e... Sim, então quem trouxe quem formou esse time, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tá dando... É estratégica que a gente tá dando uma pulada, porque depois a gente vai entrevistar uma outra pessoa, que é o Alan, que também vai falar um pouco também sobre os projetos. É Alan ou Alan? Alan. O Alan que vai falar sobre os projetos futuros, então a gente tem bastante coisa ainda para falar. Mas aí, então, essa trajetória vitoriosa, que foi o que o pessoal, os brasileiros, tudo começou a acompanhar, que teve até uma parte de mídia ali, que foi bem legal. Você começou a trazer, então, brasileiros pro time? Foi isso que aconteceu? Automaticamente, ali quando eu volto, a gente começa a recrutar o pessoal novamente, né? Sim. Ali o time tava zerado, não tinha time. E esse já era o A? Ou ainda era o B? O B. Ainda com o B? Ainda com o B. Que é o B? É o B, porque o A, eles tinham, na época, um treinador já com o A e não tinha ninguém pro B. Não ia ter time.
Sim. Então, quando eu chego, eu começo ali a recrutar novamente, os que estavam mais perto, alguns eu começo a mandar mensagem e tal, e começa a dar certo E começa a novamente. vir a galera. Alguns novos, né? A gente entra até igual você falou, jogadores ali que chegaram a jogar num nível até legal, né? Vem pros treinamentos e tal. Então, com isso, a gente começa ali alguns jogos, fazemos acho que a gente faz os 4 primeiros jogos, daí 2 vitórias, 2 derrotas. Aí eu falo, não, tem que dar uma melhorada nisso aqui ainda, né? Então, continuamos ali recrutando mais jogadores e tal. E teve alguma resistência do pessoal por ser brasileiros? Tipo assim, ou outros atletas que não eram brasileiro, ou o próprio presidente do clube tem uma resistência? Tipo, é muito brasileiro, não? Não, porque vai acontecendo automaticamente e vai dando certo o projeto. Aí então, eles vão... ótimo, eles querem ganhar, né? Né? Aquilo é o sonho deles, né? Hoje são senhores, né? Ali na faixa dos 70 e poucos anos, os presidentes, diretores ali do time, secretário. Tem o secretário mesmo, é um ex-árbitro profissional. Então tem muita gente envolvida para fazer acontecer, né? E eles têm isso como filho deles, né? Eles tratam isso com uma seriedade total, né? Total, não. Ali para eles estão todos reunidos todo sábado ali para eles ver o time deles jogar. É gratificante para eles. E eles já conheciam os jogadores que eu tinha lá antes da minha fratura, na época que a gente quase foi campeão da Divisão 1, né? Sim. Então eles já sabiam o nível de futebol que ia voltar para o Woodstock. E a gente volta ali, após esses 4 jogos com 2 derrotas e 2 vitórias, a gente dá uma embalada e daí começa essa sucessão de tantos jogos ali sem perder. Certo, né? legal. Começa a dar certo, legal, daí... Então vamos falar um pouco sobre essa temporada, que foi a temporada que vocês arrasaram aí. Era que torneio que estava sendo disputado? Começou desde o início, os primeiros jogos... Conta um pouquinho pra mim, fala um pouquinho sobre essa temporada. O início, era na época da Divisão 3, que o Woodstock Time B ainda tá na Divisão 3. Na Divisão 3. Porque também tem a questão de, se você tá na Divisão 3 e o outro time na Divisão 2, mesmo que você consiga ser promovido, se o outro time de cima às vezes não foi promovido, daí você tem que ficar. Porque Entendi. não pode o time A e o time B jogar na mesma divisão. Exato, sim. Então tem essa questão. Então a gente começa essa sucessão de jogos ali, de vitórias. E daí até chegando na Clarendon Cup, que é a mais importante que a gente ganhou, que foi no estádio de Killington ali, onde foi a comunidade brasileira, né? Agradecer a todos que tiveram ali, porque acho que me encheu ali. Eu acho que teve mais de 500 pessoas, pelo que eu lembro. Eu peguei pra ver, repercutiu bastante, chegou pra bastante pessoas isso daí. E aí, ali foi o primeiro jogo da temporada ou não? Não, ali já era a sequência final da temporada, porque as finais são jogadas após quase no término... É como pra gente se organizar, como que é as temporadas aqui? Como que é o início e final de temporada? O início das temporadas, como igual eu falei, todos os times são federados. Então... Sim. Como ocorre o calendário do futebol profissional, da Premier League, corre o calendário lá embaixo. É tudo igual. É tudo, né? Aleatório, assim. Aleatório não, é tudo na sequência. Na sequência. Então, vai na sequência. Depende muito quantos times tem em cada divisão. Aí, tipo, se você tem 14 times, então são 26 jogos. E, igual o futebol profissional tem 20 times, então são 38 jogos. Sim. Mas nisso daí tem as Copas também, que são mescladas nesses jogos. Por isso que daí a sequência da Copa é sempre... Você começa ali primeira rodada, então... Depois, né, quartas de final, oitavas, quartas, então esse campeonato que vocês disputaram, eles não era padrão Campeonato Brasileiro de ponto corrido. Ele era chaveamento. Ele era ponto corrido. Sim. Aí acontece uma coisa interessante específica nesse ano. Tá. Porque alguns times, no decorrer da temporada, desistem de jogar. Entendi. Meio que... Eu até estava explicando pro Alan, meio que ali mancha um pouco os pontos corridos. Entendi. Então é criada a Copa Suplementar, que é uma Copa com todos os remanescentes. Sim. Para meio que jogar aquele campeonato novamente. Finalizar. Em formato de Copa. Então, eles pegam a metade dos times para cada lado. E e aí é onde eu expliquei, falei ali com ele hoje sobre isso. A gente joga 6 jogos e os 6 jogos a gente ganha. Entendi. Então, a gente termina com 18 pontos. Acho que o time que foi para a semifinal, para a final contra nós, acho que faz 12 pontos. Entendi. Então, sim, só se você calcular em pontos corridos, a gente já fez muitos pontos. À frente dos outros. E aí, aqueles que vão desistindo, eles saem fora.
Mas aí essa desistência tem um momento certo que existe essa desistência que cria esse outro torneio separado? Meio que eles, como o calendário daí não vai fechar por inteiro, a liga vem até nós e fala, ó, vai ser criada a Copa Suplementar para vocês terem um calendário completo. Isso. Aí os clubes têm que entrar em um acordo, porque quando chega nesse momento, se aquele cara tá disparado lá em primeiro, ele vai ficar meio... Não, meio que teve o campeão ali dos pontos corridos. Tá. Teve. O que foi na época o Summertown. Entendi. Eles terminam. Só que o que acontece? Já ocorreu quase todos os jogos. Aí chega no final, o Summertown tava com mais pontos que nós. Porque lá atrás, alguns times saíram e aqueles pontos que vocês ganharam daqueles times que saíram, eles são deduzidos. Entendi. Então meio que bagunça bagunça tudo, porque você talvez não tenha jogado com aquele time, o outro já jogou. Alguns perderam pontos, alguns não. Mas ok, teve o Summertown foi o primeiro, a gente ficou em segundo. Aí entra na Copa Suplementar. Então isso é um tira-teima. Entendi. É um tira-teima da liga. Legal. Aquela Copa Suplementar. Porque você vai jogar com todos novamente. E ainda mais aqueles que ficaram, né? Que permaneceu. Aqueles que ficaram. E aquele que foi o campeão virtual campeão. Dos pontos corridos. Você joga contra eles. A gente pega eles na semifinal, a gente ganha de 4-1. E na final chega até o time que era quarto colocado nos pontos corridos. Entendi. E é o que chega na final. Então a gente ganha ali essa final de 7-0. Caramba, foi um pai. Quem viu jogar... Porque daí na final quase todo mundo assiste, né? Assim, durante a temporada é corrida pra todo geralmente mundo. É mais mas a final o pessoal faz questão de ir lá, quem viu jogar, chegou em mim depois, onde você arrumou esses jogadores? São profissionais. Porque Loucura. foi um baile, assim, né? Aquela Sim. final de 7-0. Como foi a outra final também contra um time muito bom do Kennington, que eu até falo pro Alan, o Kennington é uma pedra no nosso sapato, porque todas as vezes a gente teve dificuldade de jogar contra eles, mas na final a gente conseguiu. Um 4-1 ali. Então foi um baita feito, né? Que legal. E isso foi no final do ano passado, certo? Isso, foi na temporada... Já na passada. Na passada. A temporada. Na retrasada, porque a passada foi já com o time A. Então, aí vai chegar uma parte que eu queria, porque aí essa parte do A eu já não acompanhei. Eu queria saber como que funciona, porque isso tudo foi na B. E aí, então, com essa vitória, com todo esse sucesso da B, chegou alguma proposta para você ir até o A? Exatamente. Aí, quando a gente ganha as duas finais ali, que a principal, né, a maior delas, a Clarendon Cup. Sim. Eles veem que a gente tá com uma equipe acima do nível praticamente, porque para chegar na final da Clarendon Cup, a gente jogou com times da primeira divisão, porque... É aquela coisa, Copas dá cruzamento de todos os lados. Sim. Então a gente pegou times, às vezes, 2 divisões acima da nossa, e a gente não perdeu um jogo para times que estão lá 2 divisões acima. Opa, esse pessoal tão jogando um futebol legal, porque para chegar na final, a gente jogou acho que com 4 times da divisão 1 e acho que 1 da Premier. E daí foi aonde... Caramba! Time da divisão 2 fez todo esse feito. Time tá... Daí é onde o presidente chega e fala para mim, você quer assumir o time principal? Porque o treinador do time principal, a gente vai dispensar. Dispensou ele. Daí, bom, time a gente tem para isso, então vamos assumir. Aí, mas nessa temporada toda aí, a gente usou a média de 41, 42 jogadores para fazer todo esse feito. Sim. Então, assim, 42 jogadores ao longo da temporada toda. É só 11 que entra jogando. Exato. E só 16 que você leva por jogo, com 5 no banco. Aí o assistente do técnico do time principal, que o técnico principal foi dispensado, ele falou, vou sair porque eu tô com poucos jogadores restantes, a maioria acompanhou o técnico para outro time. Uhum. Daí eu não tenho mais o que fazer aqui, eu tenho poucos jogadores. Daí eu falo, não, a gente tem com bastante jogadores, usou muitos jogadores nessa temporada, e a gente tem bastante jogadores novos que tá precisando pegar ritmo e tal. Então ele fica daí ele assume a equipe B, eu assumo a equipe principal, a equipe A, e a gente começa ali meio que hoje, o que tá hoje, é uns 70% jogadores brasileiros. Que tá na A. Tanto na B quanto na A. Quanto na A. Meio que
Caramba, que Os maneiro. brasileiros meio que imperam ali hoje, né? Que tá ali reinando. Nos dois E aí, times. então, essa temporada passada que você já estava na A, então tava ali, você estava pegando o ritmo. Como que foi essa disputa? Já tava. Não foi tão vitoriosa assim, mas como que foi esse. Não foi tão vitoriosa assim, mas a gente teve alguns feitos. O projeto, claro, era ter sido pelo menos promovido. Mas certeza. a gente entra naquela questão. Você sobe o nível, você já disputa Com certeza. contra times muito mais parecidos que o teu. Seu. E daí tem aquela questão da disponibilidade de jogadores. Você não tem todos aqueles jogadores disponíveis toda semana. É difícil. Então você não tem aquele time ideal. Não é que você não tem jogadores bons. Tem, mas às vezes você tem muitos zagueiros para aquele dia e você precisa de atacante. Pro treinador é muito Ou você difícil, tá com excesso de atacantes aquele dia, mas não tem tanto zagueiro disponível, porque estão fazendo shifts, estão trabalhando. E você acha que pode chegar algum momento, a gente vai falar de projetos futuros, mas você acha que pode chegar algum momento de pegar essas pessoas ali e fazer profissionalizar 100% mesmo, ou você acha meio difícil? No sentido de ter o time certinho, contar com aquele cara, todo dia ele tá ali. Você acha que dá pra acontecer? Assim, quando você começa num projeto igual a gente começou ali, você vê várias coisas acontecendo e alguns jogadores dos níveis bem elevados vindo jogar com você ali, né? Sim. Ou vem também jogadores que já fizeram uma carreira no profissional e vêm ali jogar com você. A gente tem E a categoria de base deles, como é que foi? Tem a categoria de base? Então, a categoria de base hoje a gente tem bastante jogadores que a gente aproveitou desde quando eu cheguei no estoque que estão no time B. Que estão no B. Que são jogadores mais novos ali que estão pegando ritmo. Alguns estão surpreendendo, estão jogando Então, porque eu legal. acho que é daí que ficaria legal, né? Trazendo a categoria de base, porque daí os pais essas crianças, elas já vêm preparadas, sabendo no que se programar ali. Porque, é lógico, o imigrante, quando ele vem, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ter o sustento, é bem complicado. Pô, massa. E aí, então, agora, hoje em dia, você tá treinando ou tá só como gerente, o treinador do A já tá o Alan, né? Isso, então, daí... nos últimos 10 jogos ali, o pessoal chega até mim, né? Eu já conheci o Alan tava como um torcedor nato ali, acompanhando, vibrando com nós juntos ali. O pessoal já tinha falado, o Alan, ele tem uma escola de futebol legal no Brasil, Top. tem certificado de treinador e tal, treinou várias equipes lá, e ele tem vontade de estar participando, ajudando nós aqui. Falei assim, é tudo que eu precisava, porque desse meio tempo você vem fazendo ali tudo sozinho, né? Muitas coisas no improviso, porque você tem que fazer de tudo, né? Sim. A burocracia ali por fora, né? Cursos, que eu tenho que estar fazendo cursos, né? Safeguarding cursos, esses cursos ali que treinador, principalmente o treinador do time principal requer ter todas essas licenças e tal. E daí eu falo, não, o Alan então cai como uma luva ali pra nós, né? Ele chega então ali nos últimos 10 jogos do final da temporada passada. Como a temporada passada a gente fez uma Copa muito legal. A gente chegou na semifinal para jogar contra o que foi o campeão, que é o Kidlington. Sim. Que joga um nível muito bem elevado. Igual eu falei, a gente jogou com o Kidlington na época, eles estavam jogando a Hellenic 2, seriam 4 divisões acima. E a gente fez uma boa semifinal contra eles. Né? Não ganhamos, porque o time era... Mas a gente tinha qualidade até para conseguir levar o jogo para os pênaltis. Então foi até a semi, então. A gente foi até a semi, a gente tem um jogador expulso aos 20 minutos do primeiro tempo nesse jogo. Nossa, então, assim, ali tudo. mata qualquer, né? Quem é treinador ali ou que comanda um time, sabe que a partir do momento que você tem um jogador expulso, desmonta qualquer planejamento que você fez a semana toda. Totalmente. E aí você ainda mais com poucos recursos, né? ainda, né? Já tem poucos recursos. Então, mas foi um feito legal porque a gente perdeu para quem foi o campeão, que era o melhor time. Sim, né? sim. Então, aquela Copa ali, a gente falou, não, um pouquinho a mais o ano que vem, se a gente trabalhar legal... Teoricamente, vocês chegariam na final se a chave fosse inversa, né? Se a chave fosse inversa, então, sim. Provavelmente vocês iriam. Cara, que massa. Eu vou fazer uma brincadeira com você aqui. Brincadeira assim, eu quero fazer umas perguntas rápidas para você sobre futebol, você me responde de bate-pronto. Não, de bate-pronto até onde der. De bate-pronto até onde der. Tentar. Eu não sou tão bom no improviso. Mas coisa simples. Falei o Alan, uma das características boas dele é o improviso. É o improviso. Dele, assim, rápido. O Alan, você fez educação física lá no Brasil ou não chegou a fazer?
Parou porque o improvisador... Eu sou formado em educação física, por isso que ele é improvisador. O professor de educação física tem que improvisar tudo. Não, é. Tem que amarrar, sabe? Porque no Brasil, meu filho, lá, pra você dar aula nas escolas pras criançadas, é uma dificuldade lascada. Aí, às vezes você não tem material, você tem que sair inventando. Então, o lúdico, eles ensinam o professor o lúdico, porque daí você tem que improvisar. Então, bem simples. Um jogador que você gostaria de ter no seu time. Pode ser dos estrelados, aí já vai revelar quem que você gosta. Um jogador que você Cristiano gostaria. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Acho que um belo exemplo para qualquer pessoa que quer ser jogador. A disciplina dele é levada ao máximo. O maior clássico do mundo é? Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Qual técnico você mais admira? Guardiola. Guardiola. Esquema tático preferido, ofensivo ou defensivo? Ofensivo sempre. Se tivesse que decidir um jogo nos pênaltis, você cobraria? Cobrei um ano passado numa Copa. Cobraria. Um jogo inesquecível da sua carreira? As finais que eu tava de técnico do Destoque. Do Destoque. É. Melhor torcida que você já viu? Pessoalmente? Pessoalmente, pode ser... que você acha? Melhor torcida? A do Corinthians. A do Corinthians. Vamos lá. Melhor torcida que você já viu. Um adversário difícil de esquecer. Acho que você já falou dele aí, né? O Kennington, né? Esse é difícil de esquecer. O VAR. Agora a gente vai sair um pouco... Vamos lá pro futebol que tá acontecendo aí. Sim. O VAR. Ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda. Ajuda. É um negócio que veio pra mudar. Se pudesse mudar uma regra do futebol, qual seria? Eu tenho essa, só tenho que pensar um pouco melhor. Essa pode pensar que é a última, então eu vou deixar você pensar. Eu já pensei... Eu tiraria o pênalti. O pênalti? Eu tiraria o pênalti. Você acha que... É verdade, meu. Nunca tinha... Põe um pouquinho mais de água pra mim. Não entra na frente da câmera. Deixa eu entregar aqui pra você. Aí. Então, mas por que você acha que tinha que... É meio injusto? Eu acho que é porque também dá muito problema. Eu acho que dá muito problema. Eu nunca tinha pensado nisso. Tem pênaltis que, basicamente, a bola vem... Hoje em dia tá tendo muito essa questão de a arbitragem mudou. Várias questões sobre o que é pênalti e o que não é. Então, falam muito da bola... Se a bola vem, bate no chão, sobe, pega na mão de alguém, é pênalti. E estão inventando muita coisa pro futebol, né? Então... Porque eu tava vendo essa nova regra de 8 segundos com o goleiro, senão vai dar escanteio. É muita frescura. Ontem deu outro problema sobre isso daí numa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não ouvi. Acho que é o pessoal do time que tomou o gol, até saiu, é o time do Juventude, eles saíram de campo. Por conta disso. Teve isso. Eles contam que deu 6 segundos, o árbitro fala que deu 10. Eu tenho que até ver melhor a repercussão, mas eu vi um pequeno... Eu só vi que eles abandonaram o jogo no final. E teve aí nessas competições... Saiu um gol desse escanteio. Então... E aí nessas competições que você tá tendo com o Destoque, como que é essa parte de arbitragem? Tem muita confusão, muita treta? Tem bastante. Tem muita coisa? Tem bastante. Algumas coisas a gente consegue melhorar porque você vê o que é do nosso lado, que às vezes nós deixamos a desejar. A gente tem trabalhado legal, esse ano tá muito melhor. Sim. Né? Mas assim, erros de arbitragem tem em qualquer lugar tem, né? Em qualquer lugar tem. Não tem como. Eu creio pra gente ser estrangeiros também, falar muito o português, porque a maioria dos jogadores são, às vezes, né, falantes de português. Sim. Também o árbitro tem um pouco, né? Eu não vou criar mentir. casos aqui, mas fica alguns assuntos estranhos durante o jogo. Assim. Legal. Xana, eu vou encerrar por aqui. A gente tem muita mais coisa pra falar, só que a gente dividiu esse tema do futebol, porque a gente vai falar também com o Alan, a próxima entrevista vai ser com o Alan, a gente vai falar sobre esses projetos futuros. Sim. Eu queria dar parabéns para você por esse projeto, assim, porque eu acho muito massa. O Criando Fora do Eixo, ele fala muito sobre isso, sobre dar oportunidades dos brasileiros colocar em prática o seu talento. E o futebol, ele entra nisso, né? Sim. O futebol, o Brasil é aí o país do futebol. Não nós estamos na Inglaterra, é meio errado falar isso, mas a gente sempre teve o futebol como uma das nossas maiores artes, e eu vejo que vocês abraçam bastante gente ali que acaba o estresse diário, a gente como imigrante, e às vezes o cara vai ali jogar aquele futebol e vocês levam o negócio a sério. Exato. E é muito massa isso. Você queria deixar algum recado? Precisar de patrocinadores? Eu vi que você tinha comentado alguma coisa sobre isso.
Pode falar pro pessoal. Como a gente está aí nesse projeto aí já tem alguns anos, né? Agora com o Alan também dando essa força, a gente está... É igual você perguntou, você tem ideia de, né, elevar o clube? A gente sempre tem, né? Você sempre quer melhorar. Então, a gente está em busca aí de patrocinadores que queiram... que gostam de estar no meio do futebol Legal. Eu conversei bastante com ele, a gente vai tentar dar uma força nessa parte da mídia. Sim, porque a gente fez uma mídia legal na época que a gente foi campeão. Ele chegou a fazer, né? Tem jogos que ele gravou, tem fotos. As melhores fotos, os melhores vídeos que você vê foi onde ele passa, só que o tempo do William, o William ele vai voltar, ele se comprometeu, a gente vai fazer isso daí pra dar uma força lá, a gente dá uma mexida na mídia lá do Destock pra vocês continuarem aí e se Deus quiser vai só coisas melhorarem. Beleza? Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Curtam, compartilham e ficam ligados porque esse mês inteiro nós vamos falar sobre o futebol, sobre o Woodstock, vamos entrevistar jogadores. Lá do Woodstock tem histórias bem legais. Eu sei que tem ali alguns jogadores. Tem um lá que é amigo meu, o que passou por vocês, que é o Medeiros. Sim, sim. O Medeiros foi muito amigo meu. Medeiros, vou contar a história sua, Medeiros. O Medeiros fez parte da época. Sim, o Medeiros eu conheço há muito tempo. Então tem histórias muito legal ali dentro do Woodstock. E esse mês a gente vai fazer conteúdo lá, vai ser coisas bem legais, divertido. O Criando Fora do Eixo na Rua vai estar lá também. Então fiquem de olho, curtam, compartilha e tamo junto. É nóis.